Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com você? Em Cristo Jesus, o Filho de Deus? Espero que sim. Está preparado para ouvir mais um conteúdo da Santa Palavra de Deus, a Bíblia, o estudo preparatório para a primeira ordenança do Filho de Deus, Cristo Jesus, o batismo? Expire totalmente pela boca e solte a tensão do seu corpo totalmente. Você tem interesse em saber, aula 9, o crente e a oração. Eu fico pensando, cuidado, o pecado mata a vontade de orar. Sei o que você vai descobrir, como mudar radicalmente a sua vida. E ainda mais, você vai interiorizar essas informações e colocá-las em prática. Quando você diz eu posso, começou a poder. Como se sente agora? É tudo para você. Já tentou ficar alguns segundos sem respirar, segurando o fôlego? Você sabe como é importante o respirar na vida do corpo. Do mesmo sentido, a oração é importante para a sua vida espiritual. Como o ar que você respira fornece os elementos essenciais para a sua saúde, a oração supre o que dá saúde para a sua alma. Diariamente, você sabia? Você ora todos os dias quantas vezes? Já pensou nisso? Nenhum ser humano volta a ser o mesmo depois que Deus coloca a sua mão sobre ele. Quando Deus tem um plano ou um propósito em sua vida, nem Faraó pode impedir. O propósito da oração é comunicar as bênçãos que Deus deseja ou planeja conceder em sua vida. Você deve orar todos os dias. No momento que você ora em Cristo Jesus, começa a viver a verdadeira vida. E eu fico pensando, aqueles ou aquelas que deixaram as maiores marcas nessa terra, amaldiçoada pelo pecado, foram homens e mulheres de oração. Você está ouvindo a lição 9 preparatória para o batismo, crente e oração. Você descobrirá que a oração é a força poderosa que move não apenas Deus,
mais o ser humano. Fique atento. É tudo para você. Você precisa estar no campo espiritual da oração. A Bíblia, a Santa Palavra de Deus, diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para a ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Por que deixar para amanhã o que pode fazer hoje, agora? Ore. A Bíblia diz em Romanos 3, 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2,1: portanto, você, meu filho, fortifique-te na graça que há em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Tito 2,11: porque a graça de Deus se manifestou a todos os homens. Porque a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. A Bíblia diz, eu acredito. Ainda mais, a Bíblia diz em 1 Pedro 5,10: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique, estabeleça. Como se sente agora? Você pode confiadamente se achegar ao trono da graça de Deus em oração, conectado à oração em Cristo Jesus. Viu só que notícia boa? Orar é subir com asas de águia acima das nuvens e chegar ao céu claro, habitado por Deus. Orar é entrar na casa do tesouro do Senhor e fartar-se de uma fonte inesgotável. Já fez isso hoje? A oração estreita comunhão com Cristo Jesus. Por meio da oração, o cristão estabelece e desenvolve um relacionamento mais profundo com Deus. Através da oração, o cristão coloca aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo suas fragilidades, dores, ansiedades. Cristo Jesus, o Messias, está pronto para ouvir seu clamor. Cristo Jesus, o Filho de Deus, dá muito valor à oração. Você precisa agir agora e orar. Quer fazer isso? Você sabe como ir a Cristo Jesus em oração, reverentemente, honestamente e confiantemente. Fique conectado à oração. Sua vida vai mudar. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. A Bíblia diz em Isaías 65, versículo 24. Gostou do resultado? Quer saber mais e sentir entusiasmo? Se prepare.
ore com vontade, ore desanimado, ore chorando, ore andando, ore em pé, ore de joelhos, ore na tristeza, ore na alegria, ore na tribulação, ore quando estiver cansado, mas jamais deixe de orar. Continue orando. Onde tem oração, tem vitória. A Bíblia diz em Salmos 62:8, confiai nele, ó povo, em todos os tempos derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Como se sente agora? Quer saber os benefícios da oração em sua vida? Por meio da oração, você pode receber sabedoria da parte de Cristo Jesus. A Bíblia diz em Tiago 1,5: se algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações. Viu só que notícia boa? A oração vai te dar forças para vencer, porque os olhos do Senhor estarão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. 1 Pedro capítulo 3, versículo 12. Gostou do resultado? A oração vai te beneficiar nas horas de grandes decisões. Você sabia? O Senhor Cristo Jesus, antes de escolher os 12 apóstolos, passou a noite inteira orando. Está registrado em Lucas 6, versículo 12. Quer saber mais? Você vai gostar do resultado. Pela oração, você vai experimentar a verdadeira paz. E ainda mais, a oração vai te ajudar a vencer as tentações. Está escrito em Lucas 22:40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Disse Jesus Cristo. Ficou feliz? Amplie a oração em sua caminhada diária. Invista mais na leitura bíblica e na oração, para que você busque entusiasmo para vencer as tentações. Disse o Filho de Deus, Cristo Jesus: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Se concentre nesse ponto específico. Quer reconhecer o valor da oração em sua vida? Está preparado? A oração estreita a comunhão com Cristo Jesus. A oração é um dos pilares mais importantes na vida do cristão. Eu fico pensando, a oração é uma arma poderosa quando feita com fé. Ficou feliz? Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 e 18. A Bíblia diz: eu acredito. Como se sente agora?
Quando sua boca está vazia de elogios de gratidão aos outros, provavelmente é o seu coração que está cheio de amor pelo eu. As coisas que você pensa que sabe são as coisas que você acha que sabe. Só vai saber se você agir. Então, vou dar uma dica para você. Faça, haja. Você sabe o que tem que fazer. Se você está em Cristo Jesus, o Filho de Deus, você está cheio de gratidão. Estar em Cristo Jesus é ter presença. Buscar estar presente é um estado de concentração emocional, mental e espiritual conectado em oração e na leitura da Bíblia. Já pensou nisso? Aqui e agora você vai desejar. Aqui e agora você vai desejar. Aqui e agora você vai desejar orar a Bíblia todos os dias. Orar a santa palavra de Deus, a Bíblia, é acreditar que aquilo que Ele, Cristo Jesus, o Filho de Deus, prometeu é verdade e vai se cumprir em sua vida. Eu fico imaginando, quando você combina as promessas de Cristo Jesus, o Filho de Deus, as suas orações diárias, coisas magníficas, incríveis e extraordinárias acontecem. Não existe escassez na vida daquele que conhece o Deus da provisão. Já pensou nisso? O que você sentiu mudar quando orou? O que você sentiu mudar quando orou? O que você sentiu mudar quando orou? Quero saber a resposta. As promessas de Cristo Jesus são sementes que nunca morrem. Eu gosto muito desses textos bíblicos. Está pronto para ouvir? E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. A Bíblia diz: eu acredito. Os teus decretos são tema da minha canção, é minha peregrinação. Salmo 119, 54. A minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Salmo 119, 174. A Bíblia diz: eu acredito. Como se sente agora? Você está ouvindo a 9ª lição preparatória para a primeira ordenança de Cristo Jesus, o batismo, o crente e a oração. No momento em que você ora para que os olhos vejam, sua mente não deve permanecer neutra. A Bíblia diz em Salmos 119, 18: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Nesse momento, coloque sua atenção no momento presente, no aqui e agora.
Desvenda meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Você vai se sentir muito bem e ainda mais vai gostar da novidade. O valor da promessa de Deus é baseado no poder e na fidelidade de quem promete, Ele mesmo, Deus. Estou muito feliz de poder compartilhar tudo isso com você. Quer ouvir mais? Você vai orar e estudar a Bíblia. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. A Bíblia diz, eu acredito. Ore e esquadrinhe seu coração e sua mente. E se clamardes por inteligência e por entendimento, alçares a voz. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios capítulo 2, versículos 3 a 5. Você já leu a Bíblia hoje? Como se sente agora? Busque como se buscasse a prata. Procure como os tesouros escondidos, isso é, esquadrinhar a Bíblia, a santa palavra de Deus, para achar tudo o que é valioso. Se há tesouros escondidos, procure-os na Bíblia. Deus determinou que os dará a todos que o buscarem de todo o coração e mente. Quer fazer isso aqui e agora? Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Jeremias capítulo 29, versículos 12 a 14. A Bíblia diz, eu acredito. Imagine ser conectado à oração. Agora sinta, visualize e acredite nas promessas de Cristo Jesus na oração. Acredite agora no poder da oração, no poder da conexão à oração. Você vai sentir a oração em sua vida. Isso vai mudar tudo. Vamos ficar juntos em conexão à oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em Cristo Jesus. Amém. Agora você vai orar e meditar. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. 2 Timóteo 2,7. A Bíblia diz, eu acredito. Essa promessa é para você. O Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Guarde em seu coração. Você sabe, a oração é indispensável na vida do cristão. Se você quer ver a glória de Deus na palavra de Deus, ore e medite na Bíblia, a santa palavra de Deus, aqui e agora. Gostou?
do resultado? A Bíblia, o livro da oração. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Marcos capítulo 11, versículo 24. A Bíblia diz, eu acredito. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5, versículo 16. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei, disse Jesus Cristo, Filho de Deus, em João capítulo 14, versículos 13 e 14. Você acredita? Estar conectado à oração em Cristo Jesus é ter ousadia. Você passa a ter a mentalidade otimista, a mentalidade de Cristo Jesus, e supera obstáculos e cresce a cada nível em nova oportunidade em sua vida. O Espírito Santo e a Palavra de Deus vai te ensinar a viver em abundância todos os dias. Abundância de felicidade, abundância de alegria, abundância de gratidão e de capacidade e solução de problemas. Gostou do conteúdo? A vida que você merece está disponível em Cristo Jesus. Você crê que faz sentido para você? Ouça agora as orações da Bíblia. As orações da Bíblia. Aqueles que deixaram as maiores marcas nesta terra amaldiçoada pelo pecado foram homens e mulheres de oração. Você descobrirá que a oração é a força poderosa que move não apenas Deus, mas o ser humano. Está pronto para ouvir? Sua vida vai mudar, e não será uma mudança, e sim a mudança. Abraão era um homem de oração, e os anjos desceram dos céus para conversar com ele. Você sabia? A oração de Jacó foi respondida durante um maravilhoso diálogo em Peniel e resultou em bênção grandiosa, bem como o abrandamento do coração de Esaú. Você sabia? O pequeno Samuel foi resposta à oração de sua mãe Ana. Quer saber mais? A oração de Elias manteve os céus fechados por 3 anos e meio e orou novamente, e os céus deram chuva. Você se lembra disso na Bíblia? O apóstolo Tiago relata que o profeta Elias era humano como nós, sujeito às paixões. Tiago 5:17. Como se sente agora? Expire totalmente pela boca e solte. Atenção. Do seu corpo totalmente. Se sente melhor? Agradeço o fato de homens e mulheres tão fortes em oração terem sido pessoas como eu e você. A Bíblia diz que o profeta Elias orou, fez cair fogo sobre o Monte Carmelo. Os profetas de Baal clamaram em alta voz por um longo período
mas não obtiveram resposta alguma. O Deus de Elias ouviu a oração do profeta e a atendeu. Quero aqui agora lembrar você de que Deus é vivo e ouve as orações de seus servos. O profeta Elias foi trasladado e subiu ao céu, mas seu Deus ainda vive. O acesso que Elias tinha a seu Deus está disponível para você hoje, agora, nesse momento. Eu e você temos a mesma autorização para ir até Deus e pedir que fogo do céu venha consumir nossas cobiças e paixões, queimando toda a nossa impureza e deixando que Cristo Jesus brilhe por nosso intermédio. O profeta Eliseu orou e a criança morta tornou a viver. Muitos em nossa família estão mortos em pecados e transgressões. Vamos orar, vamos clamar a Deus para que o Espírito Santo convença-os do pecado, da justiça e do juízo, para que vivam em Cristo Jesus. Eu fico imaginando, à medida que você fica conectado em oração ao trono da graça de Deus, você vai se lembrar que Deus responde às orações. Você se lembra de Sansão? Ele orou e recobrou as forças a ponto de abater mais inimigos ao morrer do que quanto era vivo. Antes desviado, ele, Sansão, foi regenerado e encontrou poder em Deus. Eu fico imaginando, se os desviados retornarem a Cristo Jesus, eles verão que rapidamente o Filho de Deus, Cristo Jesus, responde à oração. Jó orou e o seu cativeiro foi transformado. Houve luz no lugar de escuridão e Deus o ergueu para além da prosperidade que ele outrora desfrutara, e fez isso em resposta à oração. O profeta Daniel orou a Deus e soube, por meio de Gabriel, que era um homem muito querido para o Senhor. Por 3 vezes essa informação lhe veio do céu, com resposta à oração. Os segredos celestiais foram partilhados com o profeta Daniel, que tomou ciência de que o Filho de Deus, Cristo Jesus, seria morto pelos pecados do povo de Deus. Como se sente agora? É possível construir uma vida maravilhosa e estar conectado à oração. O que mais você quer fazer agora do fundo do seu coração? Pense nisso. Agora você vai lembrar, Cornélio orou. O apóstolo São Pedro lhe foi convidado, lhe foi enviado com palavras mediante as quais o próprio Cornélio e as pessoas de seu convívio seriam salvos.
em resposta à oração, essa grande bênção veio sobre o lar de Cornélio. Numa tarde, havendo subido ao terraço para orar, o apóstolo São Pedro teve a maravilhosa visão de um lençol que descia do céu. A Bíblia diz que quando a igreja estava orando sem cessar em favor do apóstolo Pedro, que estava algemado, preso, o anjo foi incumbido de libertar o apóstolo São Pedro da prisão. Assim, ao longo de toda a Escritura, a Bíblia Sagrada, se vê que, no momento que nossa oração fiel sobe a Deus, a resposta desce do céu até nós. Viu só que notícia boa? Você é um homem ou uma mulher de oração. Eu fico pensando que esse estudo, Orações da Bíblia, será bem interessante se você examinar a Bíblia, observando o que aconteceu nas ocasiões em que o povo de Deus clamou de joelhos diante dele. Certamente essa investigação fortalecerá sua fé de maneira considerável, revelando como é de se esperar que Deus ouviu e providenciou o resgate quando o clamor por socorro subiu até ele. Você fica feliz e com entusiasmo conectado à oração. Como você viu, orar é importante. Observe o apóstolo São Paulo e Silas na prisão em Filipos. Conforme eles oraram e entoaram louvores, o local estremeceu e o carcereiro se converteu. Provavelmente, no que diz respeito ao alcance de pessoas para o reino de Deus, essa foi a conversão mais eficaz dentre todas aquelas registradas na Bíblia. Você concorda? Se concentre nesse ponto específico. Quantos foram abençoados pela pergunta: que devo fazer para ser salvo? Atos 16:30. Foi a oração daqueles dois homens piedosos, Paulo e Silas, que fez o carcereiro cair de joelhos e pedir a salvação. Você sabe, orar é importante. Fique conectado à oração. Você deve se lembrar de como o diácono Estevão, ao orar e olhar para o alto, viu os céus abertos e o Filho do Homem, Cristo Jesus, à direita de Deus. A luz celeste cobriu-lhe o rosto, fazendo-o brilhar. Você sabia? Você deve se lembrar ainda de como a face de Moisés brilhava quando ele desceu do monte. Moisés estava em comunhão com Deus, porquanto, quando de fato eu e você temos comunhão com Deus, o semblante de Deus se ergue sobre nós. Assim, em vez de exibir uma feição sombria, nosso rosto, o meu e o seu, brilha, porque Deus ouve nossas orações e responde a elas. Como se sente agora? Quer orar mais? Quero chamar especial atenção para Cristo Jesus
o Filho de Deus, como exemplo para nós em todos os aspectos, sobretudo na oração. Você sabe, Cristo Jesus orou ao Pai acerca de todas as coisas. Cada grande crise Cristo Jesus enfrentou foi precedida de oração. Aqui e agora vou citar algumas passagens bíblicas. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu. Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Mateus 3,16. Outra ocasião importante na vida de Cristo Jesus foi a transfiguração. Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto foi transformada e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. A Bíblia diz em Lucas 9:29. Gostou do resultado? Quer saber mais? Certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 6,12. Como se sente agora? O que estava para acontecer quando Jesus passou a noite orando a Deus lá no monte? Quando Cristo Jesus desceu da montanha, do monte, ele reuniu os discípulos à sua volta e pregou o grande discurso conhecido como Sermão do Monte, o mais formidável sermão já pregado aos mortais. Possivelmente nenhum outro sermão resultou de tanto benefício, ainda mais tendo ocorrido depois de uma noite inteira de oração. Como se sente agora? No Evangelho de João, lemos que, diante do túmulo de Lázaro, Cristo Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Tu sempre me ouve, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. João 11, 41 e 42. A Bíblia diz: eu acredito. Perceba que antes de clamar o morto à vida, Cristo Jesus falou com o Pai. Se a intenção é erguer os mortos que estão entre nós, primeiro devemos buscar poder em oração a Deus. Estou muito feliz de poder compartilhar tudo isso com você. Cristo Jesus estava em comunhão com o Pai e por isso tinha a garantia de que suas orações eram ouvidas. Quer saber mais? No Evangelho de João, capítulo 12, Cristo Jesus orou ao Pai. Esse é um dos capítulos mais tristes de toda a Bíblia. Cristo estava prestes a deixar a nação judaica e a expiar o pecado do mundo. Fique atento ao que ele, Cristo Jesus, vai dizer. Agora minha alma está angustiada. Acaso devo orar? Pai, salva-me desta hora. Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. João capítulo 12, versículo 27. A Bíblia diz: eu acredito. Ele, Cristo Jesus, já estava quase à sombra da cruz. As iniquidades humanas logo seriam depositadas sobre ele, Cristo Jesus. A Bíblia diz que um de seus 12 discípulos o negaria
e juraria nunca vê-lo conhecido. Outro discípulo o venderia por 30 moedas de prata. Todos fugiram, deixando-o Cristo Jesus para trás. A alma de Cristo Jesus experimentava imensa tristeza e ele orou. Quando sua alma estava angustiada, Cristo Jesus falava com o Pai. Você sabia? Eu fico imaginando no jardim do Getsemane, enquanto orava, Cristo Jesus foi visitado por um anjo que o fortaleceu em resposta ao clamor: Pai, glorifica o teu nome. Ele, Cristo Jesus, ouve uma voz proveniente da glória celeste: eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve. João capítulo 12, versículo 28. A Bíblia diz: eu acredito. Outra oração memorável de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ocorreu ainda no Getsemane. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou. Lucas 22, 41. Eu fico imaginando. Note a brevidade da oração do publicano. Tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Lucas 18, 13. A mulher Ciro-fenícia foi ainda mais concisa: Senhor, ajude-me. Mateus 15, 25. Ela, a mulher Ciro-fenícia, foi direto ao ponto e obteve o que queria. Quer ouvir mais? Se sente preparado? A oração do ladrão na cruz foi curta. Ele diz: Jesus, lembre-se de mim quando vier o seu reino. Lucas 23, 42. A oração do apóstolo São Paulo: Senhor, salva-me. Já pensou nisso? Também a oração do apóstolo Pedro: Senhor, salva-me. Se você examinar as Escrituras, a Bíblia, você vai ver que as orações que tiveram resposta imediata foram, em geral, breves. Como se sente agora? Na oração de Cristo Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, vemos que ele, Cristo Jesus, fez 7 pedidos. 1 em favor próprio, 4 pelos discípulos que o acompanhavam e 2 pelos que o seguiriam futuramente. Por 6 vezes nessa oração do capítulo 17, no Evangelho de João, ele, Cristo Jesus, repete que foi Deus quem o enviou. Eu fico pensando, o mundo considerava Cristo Jesus um impostor. E ele, Cristo Jesus, desejava que soubesse que foi enviado por Deus do céu. Cristo Jesus fala 9 vezes sobre o mundo e ainda menciona seus discípulos e aqueles que nele creem, eu e você. Quer ouvir mais? A última oração de Cristo Jesus na cruz foi: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. A Bíblia diz: eu acredito. O povo de Deus sempre foi um povo de oração. Ore, por exemplo, para Richard Baxter. Ele arejou sua agenda acadêmica com período de oração e tem sido ungido pelo poder do Espírito Santo. Deu vazão a um rio de água viva que cobriu a cidade
inglesa, levando centenas de pessoas à conversão a Cristo. Martinho Lutero e seus colegas eram homens cujas súplicas se mostraram tão poderosas diante de Deus que eles romperam a maldição vinda de eras anteriores e conduziram aos pés da cruz nações até então subjugadas. John Knox agarrou a Escócia com seus vigorosos braços da fé e suas orações aterrorizaram tiranos. Depois de muita petição santa e sincera, George Whitefield foi à feira do diabo e em um único dia arrancou das garras do leão 10.000 almas. Veja agora o clamoroso John Wesley levar mais de 10.000 almas ao Senhor Jesus Cristo. Olhe para o suplicante Charles Finney, cujas orações, fé, sermões escritos sacudiram todo o país e fizeram que uma onda de bênçãos espirituais atravessasse igrejas situadas dos dois lados do oceano, tremendo avivamento. Já pensou nisso? É ascendendo regularmente a Deus, elevando-se mediante oração até um lugar mais sublime e puro, a fim de obter graça divina, que você precisa sustentar sua vida espiritual. Deixe-me respirar, diz o homem sufocado, ou morrerei. Deixe-me orar, diz o cristão, ou morrerei. Você deve orar durante toda a sua vida. A oração é um estilo de vida. No momento que você começa a orar, começa a viver. Antes de qualquer coisa, é preciso que você entenda. Cristo Jesus pode ouvir sua oração. Então, o que você precisa fazer? Pense nisso. Já pensou? Muito bem. Pronto para começar? A oração é um estilo de vida. Orar é apresentar uma situação a Deus, ouvir a sua resposta e falar a vontade de Deus à situação. Orar é trazer o céu à terra. Você vai orar, é uma ordenança divina. Eu gosto muito desses textos bíblicos e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18:1. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Irmãos, orai por nós. 1 Tessalonicenses 5:25. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. A Bíblia diz, eu acredito. Agora você se sente animado com a oração. Ore em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. 1 Timóteo 2:1. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-la-eis. Marcos 11:24. Você está se perguntando como eu fico conectado à oração? Quer saber?
Eu gosto desses versículos bíblicos. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 22. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23. Como você viu, sentiu e percebeu, Cristo Jesus responde e ouve suas orações. Se você está conectado à oração em Cristo Jesus, você vai se sentir incrivelmente bem todos os dias. Gostou do conteúdo? O crente e a oração? Você agora se sente feliz orando todos os dias? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe sua vida para a glória de Deus. Certo? Até o próximo conteúdo que vai mudar a sua vida. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado, sua vida é salva. Você ouviu o crente e a oração.